Vamos já resolver essa dúvida? Tinha muitas pessoas na sala? Tinham muitas pessoas na sala. O problema aqui está com o verbo ter. O verbo ter, no sentido de posse, ele é pessoal. Isso quer dizer que ele é conjugado em todas as pessoas do discurso. O que são pessoas do discurso? São eu, tu, ele, nós, vocês. Ele vai ser conjugado de acordo com essas pessoas aí. Tá? Então aqui, aquelas meninas que vão falar em pessoas do discurso, que no caso é elas, né? Aquelas meninas têm muitas blusas. Esse tem, ele está indicando posse. Se ele está indicando posse, ele vai concordar com a pessoa do discurso, que no caso aqui seria elas, né? Terceira pessoa do plural, tá? Verbo ter indicando posse é pessoal. Ele vai concordar com a pessoa do discurso a que se refere. Pessoas do discurso são eu, tu, ele, nós, vocês. Agora, o verbo ter, quando tem sentido de existir, de haver, é impessoal. Isso quer dizer que não é conjugado em todas as pessoas do discurso. Os verbos impessoais são conjugados somente na terceira pessoa, no singular, sempre, tá? Então, por exemplo, se eu tenho assim, havia cachorros no quintal. Pode ser eu tinha cachorros no quintal. Aqui eu tenho o verbo haver, que é um verbo impessoal, então ele é impessoal, ele não vai concordar. Ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Tinha cachorros no quintal. Tinha, havia, também, tá? É impessoal, não vai concordar no plural, tá? Então, se o verbo ter indica posse, pessoal. Verbo ter, no sentido de existir, de haver, impessoal. Então, como é que fica aqui? Tinha muitas pessoas na sala. Eu posso substituir por havia, eu posso substituir por existia. Às vezes não dá para substituir por havia, mas dá para substituir por existir. Existiam muitas pessoas na sala. Existiam muitas pessoas na sala. Esse verbo ter aqui, ele tem o sentido de existir. Havia muitas pessoas na sala. Havia muitas pessoas na sala. Então, o que vai acontecer? Se ele tem o sentido de haver ou de existir, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele não vai concordar, ele só vai concordar em terceira pessoa do singular, tá? Então, prestem atenção. O verbo tinha, posse, pessoal. O verbo tinha, haver ou existir, impessoal, tá? Vamos dar uma revisada aqui rapidinho, antes de eu começar a falar uma coisa muito importante para vocês sobre o verbo existir, tá? Vocês devem ter percebido já. Então, por exemplo, eu vou colocar uma frase aqui para vocês. Tem que pôr no plural. Grandes chances de... tinha grandes chances de... Ou tinham grandes chances de... Havia grandes chances, existiam grandes chances. Então, o que acontece aqui? Ele é impessoal, porque ele é sinônimo de existir e haver, tá? Então, o que acontece aqui? O certo é sempre a terceira do singular, tá? Se eu colocar aqui, vamos colocar o existiam grandes chances, Este verbo aqui, ele é sinônimo de existir e é sinônimo de haver. O verbo haver e esse verbo ter são impessoais, mas o existir não é impessoal, é pessoal, tanto que aqui ele vai no plural. Se eu for pôr ele aqui também, ó, existiam muitas, tá ok? Eu vou apagar o quadro aqui e vou falar um pouquinho mais sobre isso bem rapidinho, para não ficar no ar.
O que eu disse para vocês foi o seguinte: o verbo ter no sentido de existir é impessoal, mas o verbo existir não é impessoal. Então eu tenho aqui, ó, tem erros demais no texto, singular, tá? Não está no plural. Se eu for usar o havia também singular, havia erros demais no texto, mas usando o verbo existir, apesar de ser sinônimo aqui, eu vou pôr no plural, porque o existir é pessoal. Existem erros demais no texto. Tá? Também o verbo ter, quando é auxiliar do verbo haver, ó, ele também permanece no singular, porque ele vai pegar essa impessoalidade do verbo haver. Tinha havido milhares de pedidos e tem havido milhares de pedidos. Passado ou presente, sempre no singular. Tá? Esses verbos impessoais aqui, olha, não é esse caso aqui, mas esse e esse, os sujeitos dessas orações, eles não têm sujeito, são sujeitos inexistentes. Então, na hora de fazer uma análise sintática desta oração e desta análise sintática vai ser bem diferente. Tá? Porque aqui tem sujeito porque ele é pessoal, aqui não tem sujeito porque ele é impessoal. Vamos fazer análise sintática de duas orações aqui, de duas frases, uma com o verbo impessoal e uma com o verbo pessoal. Vamos fazer a análise sintática dessas três frases aqui. Sujeito. Inexistente. Ok? Verbo, não é verbo. Predicado verbal. Tinha muitas pessoas lá. Tá? Verbo transitivo direto. Tinha objeto direto. Muitas pessoas. Nossa, eu não deixei espaço suficiente aqui. Adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Na sala. Belezinha. Parecidíssimo. Sujeito inexistente. Predicado verbal. Havia muitas pessoas na sala. Objeto direto. Predicado verbal. Verbo transitivo direto. Objeto direto. Adjunto adverbial de lugar. Igualzinho esse de cima. No de baixo. Sujeito. Sujeito simples. Muitas pessoas na sala. Predicado verbal. Existiam. Uma oração é dividida em sujeito e predicado, tá? Aqui só tem predicado porque não existe sujeito. Então, sujeito e predicado é a forma normal, é a formação normal de uma frase. Na hora de dividir sujeito e predicado. Aqui não tem sujeito, só teve predicado. Analisou tudo que está dentro do predicado. Sujeito simples, muitas pessoas, tá? Muitas pessoas. Sujeito simples, muitas pessoas. Predicado verbal existiu na sala. Verbo intransitivo. Existiam. E eu na sala continua sendo adjunto adverbial de lugar. Verbo intransitivo, porque ele não pede nenhum complemento. Muitas pessoas existiam. Tá? Então, olha como é completamente diferente a estrutura da análise sintática de uma oração com verbo impessoal e uma com verbo pessoal. Fechou? Eu vou colocar no enunciado, não aqui na tela, no enunciado desse vídeo, vou colocar duas aulas que eu tenho. Uma, análise sintática com verbos haver e existir. Tá joia pra caramba. E outro é análise sintática, a diferença entre análise sintática e análise morfológica. Assista essas duas aulas porque você vai compreender muito bem. Fechou? Dá um like então e se inscreva no meu canal, passe para os amigos, os colegas de classe,
Isso aqui ajuda pra caramba. Cai em tudo quanto é canto, tudo quanto é concurso, inclusive vestibular.